Boa noite. Vamos vamos começar aqui a nossa live hoje com a doutora Patrícia Freire, conversando sobre vários assuntos de interesse da gente aqui, sobre emagrecimento, sobre procedimentos estéticos para flacidez cutânea. Vamos esperar o pessoal entrando um pouquinho. Já já a Patrícia está por aqui, vou já aceitar ela. Ah, ela já está aqui. Pronto, deixa eu chamar a Patrícia aqui. A doutora Patrícia está chegando. O pessoal está começando a chegar aí. Sejam bem-vindos. Nossa live aqui sobre emagrecimento e cuidados com a pele. Com um enfoque principal aí na questão de flacidez cutânea, mas todos os assuntos aí são possíveis. Fiquem à vontade para perguntar. Acho que caiu aí. A gente colocou uma caixinha de pergunta mais cedo. Vamos discutir algumas perguntas que vieram. Quem aí tem essa máxima? Quem está na luta do começo do ano de novas metas de perder peso, de emagrecer? Deixa eu ver o que é que houve com Patrícia. Aqui, ok. Ah, agora sim. Oi. Oi, gente, eu mexi aqui, acabei caindo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Vamos lá. Patrícia é uma colega dermatologista, muito querida, que eu tenho grande admiração. Não sei, a gente está aqui no meu perfil. Patrícia, você quer se apresentar? Quer falar um pouquinho sobre o que você Sim. tá fazendo Então, agora? então, assim, minha formação inicial é dermatologia, mas eu sempre fui muito curiosa, né? Ao longo da minha carreira médica, eu fiz também medicina do trabalho, fiz psiquiatria, especialização, né? Nunca atuei como psiquiatra, mas eu usei para embasar melhor meu trabalho. E durante a pandemia, aí eu me apaixonei por medicina do estilo de vida, acabei fazendo nutrologia na USP de Ribeirão. Hoje, meu foco principal é mudança de hábitos de vida. Medicina do estilo de vida não é uma especialidade médica, ela é um movimento dentro da área da saúde. É uma certificação que qualquer pessoa da área da saúde pode fazer, médico, psicólogo, nutricionista, educador físico, voltada para a ciência da mudança. Então, Eu acho que o nosso... é um tema assim super em alta agora para esse Isso. início de ano, né? As pessoas estão aí com novas metas, É. começando. Então, o foco principal é mudança de hábito. E assim, na dermatologia como um todo, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Exatamente. Isso foi porque o que acontecia? Muitos pacientes chegavam para mim com queixas diretamente ligadas a maus hábitos de vida. Então, o paciente tinha síndrome metabólica e, por isso, desenvolvia várias doenças cutâneas, pseudoacantose nigricans, melasma, acne, celulite. E a queixa dele era a pele, mas eu via que a pele era o menor dos problemas que a gente tinha que tratar, era toda essa síndrome metabólica. E eu acabava encaminhando os pacientes, mas eu não via muito resultado. Aí, por isso, eu resolvi, então, eu mesma encarar o desafio, né, de facilitar para o paciente a mudança de hábito. Então, a gente diz que na medicina de vida, o médico é um mentor do paciente para que ele alcance os objetivos que ele precisa alcançar, que normalmente são emagrecimento, melhora do sono, parar de beber, parar de fumar, essas coisas. Os bons hábitos, né? Que vão Isso. refletir na nossa saúde diretamente. Eu acho que Exatamente. a dermatologia que a gente pratica também tem muito disso, né? Então a gente não olha só a pele é só uma resposta do que a gente tem dos nossos hábitos, do nosso dia a dia, das nossas escolhas. E aqui a gente vem conversar um pouquinho sobre como a gente pode atuar conjuntamente, né, como equipe multidisciplinar, seja na dermatologia, na endócrina, na nutrologia. Então, várias áreas que têm interligação.
E aí, alguns desafios que alguns pacientes passam, né? Vamos dizer assim, ao longo desse processo, né? O paciente que toma a decisão de buscar uma vida mais saudável, né? De emagrecer, quem está acima do peso, ou que aquele paciente que passou por alguma cirurgia, né? Por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Então, são vários perfis que têm essa necessidade, né? Desse acompanhamento conjunto. Sim. E aí hoje a gente vai focar, né, no como emagrecer. E uma queixa que os pacientes têm muito quando eles começam a emagrecer é a pele. Então, como emagrecer com a pele bonita, sem flacidez, né, Uhum. sem aquele aspecto que assusta tanto as pessoas, né, que parece que tá doente. É, isso a gente não quer. A gente quer o benefício e quer que o nosso rosto Isso. tenha a mesma sintonia com a nossa saúde, né? E É, é, tem que emagrecer linda, né, afinal de contas. Então, assim, acho que a primeira coisa para a gente emagrecer bem, com a pele bonita e sem flacidez, é ter um emagrecimento de qualidade. Isso é, principalmente a dieta, né? O que emagrece realmente é a dieta. Então, a uhum. dieta ela tem que ser uma dieta rica em proteína e em micronutrientes. Se você emagrece com uma dieta de má qualidade, claro que sua pele vai sofrer. E Além já é disso, uma pergunta até que a gente teve mais naquela caixinha que eu coloquei mais cedo. Uma delas falava sobre isso, né? Ah, reposição de colágeno, o que que eu preciso tomar para é, qual que tipo de dieta é essa para eu emagrecer, mas ao mesmo tempo eu não ficar com flacidez, né? Então, uma das coisas que se fala muito na dermatologia é a suplementação de colágeno, né? Colágeno oral. Sei que você fala bastante sobre esse tema no seu perfil que isso. a gente É, pode resumir assim de benefício, né, que a gente sabe hoje. Inclusive, assim, existem alguns estudos mostrando melhora, principalmente da hidratação da pele com colágeno. Não, assim, a gente não tem muitos estudos conclusivos. O que é que a gente orienta normalmente? Colágeno não é barato. Então, o paciente que não consegue a quantidade de proteína adequada com a alimentação e que tem dificuldade de usar whey, aí o colágeno é bem interessante. Só para melhora da qualidade da pele, aí só se o paciente tiver realmente uma condição financeira bem boa, porque as evidências não são altas. Mas assim, colágeno é proteína. Então, Isso, essa assim, a justificativa que a gente usa na maioria das vezes, né? Nesse contexto nutricional. Eu sempre recomendo, inclusive, que o paciente vá em busca, né, ou da nutricionista, ou do acompanhamento conjunto, porque às vezes essa quantidade de proteína ter um impacto muito mais relevante para a firmeza quantidade da total. pele do Então que só a às vezes suplementação. às vezes é muito mais indicado ela usar whey, se ela não está conseguindo alcançar a proteína. E as mulheres normalmente não alcançam proteína. É, hoje se fala muito que, eu acho que assim, o up-to-date de hoje em relação à dieta é que enquanto você não alcança as proteínas suficientes, você vai ter fome. Então, o que tem acontecido no mundo, se você for olhar os gráficos de ingestão de macronutrientes, nós aumentamos muito a ingestão de gordura e carboidrato. A ingestão de proteína, ela não aumentou, apesar da abundância de alimentação que a gente tem hoje. Uhum. Então, isso mostra que não é a proteína o problema. Né? O problema que nós temos tendo hoje é carboidrato e gordura em excesso. E quando você come muita proteína, o que os estudos mostram é que você realmente diminui a ingesta calórica total. Então, o foco é na proteína, tanto para facilitar o emagrecimento, quanto para ter um emagrecimento de melhor qualidade. Porque você tendo um bom aporte proteico, você não vai perder massa magra e não vai perder proteína também na pele. A gente tem que lembrar que osso, pele, tudo, né? A gente lembra quando a gente estudava, para quem não é médico, mas que estudou no nível médio, os construtores, né? A proteína é um construtor. Então, tudo é formado por proteína. Quando a gente tem uma baixa ingesta proteica, tudo sofre. Isso, então passa E, muito desse desconhecimento das pessoas, né, a respeito do que é bom comer, de quais são as isso. escolhas E a melhores para que você maioria das tenha um pessoas acha que resultado. come muita proteína. Não E não come. Não come. Quando come. você coloca na ponta do lápis, não come. Por isso que a maioria dos meus pacientes eu peço, tem uns que acham chato, tem preguiça, mas o diário alimentar é bom para isso, é para a pessoa ver
a ingesta calórica e a ingesta proteica, principalmente. Uhum. Então, é muito educativo você colocar na ponta do lápis, na verdade, na ponta do aplicativo. Existem esses aplicativos hoje em dia, acho que pouca gente conhece também ou usa, né? É. Até é uma coisa que me ajudou no passado, né? Quando eu queria melhorar essa parte da alimentação, de às vezes conhecer realmente quantas calorias, o que aquele acréscimo de alguns produtos na dieta, né? Vai fazer. Então eu lembro muito que tinha aquela coisa assim, agora eu tô de dieta, eu vou comer salada e eu vou colocar ali aquele monte de azeite em cima da salada, né? E Na aquilo minha ali cara, né? aumentava Negócio de muito azeite. calórico. Não Então aquilo pode! ali é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Às vezes acha que está fazendo uma dieta, mas está até comendo mais calorias do É que se não tivesse uma fazendo caloria assim. que não sacia. Que isso é que, assim, isso eu fico muito, assim, não, eu fico desesperada, porque, meu Deus do céu, coitada, a pessoa está sofrendo tanto, fazendo um esforço tão grande, mas está indo pro lado errado. Aham. Então, para você emagrecer, a foca na proteína. Aumenta a proteína magra. Isso naturalmente vai diminuir a sua ingesta calórica, certo? Aí você foca na proteína magra, para você ter a quantidade de proteína para saciar e para manter massa magra, cabelo, pele, tudo isso que é proteína. E aí acrescenta vegetais de baixo carboidrato, né? Vegetais assim mais light, que aí você vai conseguir com eles os micronutrientes. Porque, Uhum. claro, se você começar com proteína, você vai faltar vitamina, micronutrientes outros. Então, para você Isso. ter os Então, micronutrientes outros, são os vegetais. isso. Então Então, aquela é pessoa bicho e começou. planta. Bicho e planta, colorido e variado. É. E agora, Patrícia, assim, para aquelas pessoas que já estão assim, bem certinhas na dieta, já estão seguindo as suas recomendações e começaram a perder muito peso, né? Vamos puxar ali para a nossa área, né? O que que a gente vai recomendar para essa pessoa, assim, além da dieta em si? O ápice mesmo seria dieta, atividade física, e a gente vai complementar aí com algumas possibilidades, né, para quem está nesse momento. Sim. Aí, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer do ponto de vista, né, de procedimento dermatológico. Sim. Então, hoje a dermatologia, assim, ela é fascinante nesse sentido, porque a gente tem muita coisa nova, muita coisa eficaz, segura, que tem um resultado natural e que vale a pena. Isso, acho que Mais a nisso, escolha, é, a escolha do profissional, né, para gerenciar tudo isso, né, para entrar dentro de um contexto maior de saúde. exatamente. Eu traço assim, vejo no meu dia a dia alguns perfis de pacientes, né? Então, aquele paciente que fez uma dieta muito acentuada, ou que está tomando alguma medicação do endócrino, né, que perdeu peso mais de forma acelerada, ou então aquele paciente que fez cirurgia bariátrica e perdeu peso de forma também maior. E aquele perfil do paciente até mesmo atleta, mas que tem ali pelo excesso da atividade física, né, do alto rendimento, às vezes também necessidades de maior flacidez na pele. Então, assim, levando para esse lado da flacidez, né, então a gente sabe que são perfis que se beneficiam de procedimentos dermatológicos. Hoje em dia, o que se fala mais, assim, quando a gente fala em flacidez, a gente fala em bioestimulador de colágeno, né? Então, é um grande grupo de substâncias que a gente, de fato, estimula, né, a produção do nosso próprio colágeno com a aplicação desses produtos. Ah, eu sou muito fã. Eu tenho quase 50 anos, né? E emagreci um pouco agora. Então, é claro que a gente precisa se cuidar. É, Então, ou eu fiz bioestimulador e realmente, assim, o resultado é muito bom, é muito seguro e, e muito discreto, né? Muito, muito natural. Então, eu sou muito fã, então até são para mim. São produtos que são os queridinhos do momento agora, né? Até É. porque muita gente vendo resultados que não gosta de procedimentos tipo de preenchedores em excesso, né? Ou questões técnicas que a gente vê por aí, às vezes acontece da pessoa ter um certo receio, né? Desse tipo de procedimento. Mas é uma área da dermatologia que cresceu muito nos últimos anos. Então, os bioestimuladores eles são indicados até de forma mais cedo para aqueles pacientes a partir dos 30, 35 anos, que é quando a nossa reserva de colágeno e produção
própria começa a ter uma certa decadência, né? A gente começa a diminuir essa produção própria e aí a gente lança a mão desses produtos para estimular o nosso colágeno. Então, a gente aplica em locais do rosto que vai fazer esse efeito de tração, né? De melhora da flacidez e melhora do contorno facial. A gente tem algumas marcas no mercado, a gente trabalha com alguma delas. Assim, a mais popular ainda é a hidroxapatita de cálcio, né? O Radiesse e outras marcas como a Harmonicá. Existem outros produtos também que servem para bioestímulo, como Cláudia está perguntando sobre o Eleva. Sim, o Eleva é uma das possibilidades. Então, assim, todos são um grande grupo. A escolha pelo médico, né, pelo dermatologista, por qual produto vai usar, muitas vezes passa pela escolha pessoal mesmo, a habilidade de usar cada produto. Ah, e, assim, todos são bons produtos se usados de forma correta, né? Então, é uma Então, escolha eles muito têm. mais. Então, muitas vezes a escolha é mais pelo próprio médico, que ele está mais acostumado com aquele material, e Isso, também algumas características do material. Às vezes tem um que ele volumiza um pouco mais, tem um que isso. volumiza um pouco menos, e aí você, dependendo do paciente, vai usar. Eu, por exemplo, não preciso de volume, já tenho a carinha de lua cheia. Então, eu tenho que usar um que não aumente mais ainda meu volume. Já um paciente, por exemplo, que é corredor. Não, hoje perguntaram, né, sobre a corrida. Então, assim, gente, a corrida em si, a gente não tem estudos que mostram que ela cause a flacidez. Mas a gente percebe a flacidez em exercícios extenuantes. Então, a corrida muito longa é um exercício extenuante. E geralmente ela é feita ao ar livre, o que complica mais ainda. Eu digo Nós temos que o principal para o envelhecimento da pele nesse caso é a exposição solar, né? exposição solar. Ao Exatamente. longo do tempo. Então, normalmente você vê um corredor de esteira, ele não tem essa pele flácida. Provavelmente porque, primeiro, ele não vai correr tanto quanto uma pessoa de corredor de rua vai correr, né? Corredor de rua corre muito mais horas, muito mais minutos, mas também ele não tem exposição ao sol. E tem o clássico, até botei nos stories hoje, né? O clássico biotipo do corredor de maratona e do corredor que é o velocista. Então, nós temos o Usain Bolt, que ele tem um corpo musculoso, forte, realmente é o modelo de beleza que nós temos hoje. Então, ele realmente é um corpo muito bonito, e o maratonista não. Então, assim, maratona é um esporte extenuante. Então, o atleta maratonista, ele se submete a cargas inacreditáveis de esforço. E o interessante, ele é magro, aliás, ele é mais gordo do que o Usain Bolt. Ele é mais leve do que o Usain Bolt, mas ele é mais magro, ou ele é mais gordo. Por quê? Porque ele tem um percentual de gordura maior. Então, ele é dessa figura, mas ele tem um pouquinho mais de gordura. Por quê? Porque ele tem pouco músculo. Já o Usain Bolt não tem praticamente nenhuma gordura, porque ele tem apenas músculo. Né? Ele é feito de músculos. Então, o fato de você ter muito músculo, aí não temos ainda todas as explicações, mas a musculação, ela além de aumentar a massa muscular, ela melhora a qualidade da pele Até a subcutânea. tonificação, né? Assim, É, a tensão, né, ela da não pele. melhora, ela não melhora somente a parte muscular. Só melhorar a parte muscular já melhoraria a pele pela distensão, mas a qualidade da pele também é melhor. Aí a gente não sabe se é pelo alguma coisa física mesmo, ou também pelos hormônios, porque o músculo, ele assim como a gordura, é um órgão endócrino. Né? Então, o músculo, ele produz irisina, principalmente, que é nosso queridinho, que é um hormônio, né, que ele melhora vários aspectos do metabolismo e melhora a qualidade da pele também. Então, inclusive, para a qualidade de pele, a creatina, que ela é o suplemento mais conhecido. Porque, veja bem, o whey não é bem um suplemento. Ele é uma comida, basicamente. Ele é um alimento que a gente usa como suplemento, porque ele é proteína. Então, assim, ele é o leitinho tirando o carboidrato e a gordura, certo? Então, é basicamente isso. Ele tira também a caseína, mas para
em relação à proteína, a quantidade proteica, seria basicamente isso, né? Um leite ninho, em vez de ser desnatado, ele é desnatado e descarboidratado. Já a Então a gente já creatina, não. tem. Já a Pode. creatina, ele é um suplemento mesmo, que a gente usa em baixas doses, e que ele melhora a potência muscular. Ele melhora o metabolismo das mitocôndrias. Então, a gente sabe que ele melhora o metabolismo das mitocôndrias, com certeza, no músculo. Já foi feita extrapolação, já que ele melhora no músculo, por que ele não melhora a função das mitocôndrias em outras áreas? E tem se estudado creatina tópica. Então, creatina Essa eu não sabia. tópica, creatina tópica, justamente com essa ideia, porque ela é uma molécula muito pequena, ela passa, né? E ela passando poderia ter essa ação mitocondrial. São estudos iniciais, mas que tiveram um resultado promissor. E aí, assim, talvez alguma coisa do músculo não seja só, entendeu? Então, tenha mais coisa em relação à interação músculo-pele, Então, certo? Então, para quem está chegando agora, né, assim, a gente está conversando a respeito dessa parte de emagrecimento, né, a pessoa que emagreceu muito, que faz uma atividade física mais extenuante, a importância da musculação, da atividade física junto de uma boa alimentação, isso vai ter reflexo na nossa pele, um impacto muito positivo para a melhora, inclusive da questão da flacidez, mas que a gente tem alguns procedimentos, né, que a gente oferece no contexto da dermatologia que beneficia esses perfis de paciente, tanto aquela pessoa que está em processo de emagrecimento, como, por exemplo, o atleta de alto rendimento que tem um excesso de atividade física, né, e que tem aí esse risco maior de ter flacidez na pele. Aí a gente conversou um pouquinho também sobre os bioestimuladores, né, introduziu esse assunto. E aí a gente estava conversando aí dessas suplementações de whey, de creatina, que também tem um benefício e uma importância muito grande nesse contexto. então, a creatina a gente sabe que melhora a parte muscular. Tem alguns estudos em relação à melhora de cognição, mas não são conclusivos ainda. E tem a melhora da pele, inclusive em uso tópico. Uhum. A gente E já está aí, anotando aí, hein, gente, o que a gente precisa fazer. Tomar creatina, isso, não pular a musculação, né? Não é só fazer atividade exatamente. física, a musculação é muito importante. E faltando o colágeno, que eu nem terminei de falar, então, o colágeno, ele não tem muita evidência científica em relação a melhor, assim, que ele vá dar colágeno para a pele. Mas existem alguns estudos mostrando melhora da hidratação, a melhora da qualidade subjetiva da pele, e ele é uma fonte de proteína a mais. E ele é uma fonte de proteína muito útil, principalmente para quem tem desbiose, síndrome do intestino irritável, intolerância ao whey, porque ele é de facílima digestão. A gente usa também até como sacetógeno. Então, por exemplo, algumas fórmulas que a gente usa antes, por exemplo, você vai para uma festa, então você quer comer menos, então você faz aqueles sachês com psyllium, essas coisas. A gente pode usar o colágeno também, aí seria um colágeno, não precisa ser hidrolisado, né? Um colágeno mais barato, mais simples, com a função de saciedade. Então, o colágeno tem algumas indicações, sim, ele não é total, né? Que tem gente que diz que não funciona para... Funciona sim, a gente tem que saber para que é que a gente está indicando o suplemento. E se naquele paciente, em relação a custo e tudo, é válido. Isso. Principalmente no paciente de obesidade, porque ele já usa medicações muito caras. O tratamento da obesidade ele é muito caro. A medicação eficaz é muito cara. Inclusive, em relação à medicação, eu vi um artigo hoje que a semaglutida, a gente já sabe que ela diminui a perda de massa magra, certo? Então, quem emagrece usando semaglutida, que é o Ozempic, a mesma quantidade de peso, ele perde menos massa magra do que sem a semaglutida. E uma outra ação interessante é em relação ao lipedema. A semaglutida ela tem um efeitozinho anti-inflamatório no lipedema.
Então, A gente ela falou aí de é, dois assuntos bem atuais, né? O pessoal saiu muito na internet aquela face do Ozempic, né? Que as pessoas que emagrecem muito e aí ficam com aquele estigma, né, do emagrecimento, é, que na verdade isso não acontece, não é por conta da não. medicação, é do emagrecimento em si, né? É bem importante Na verdade, se ele reforçar. tivesse emagrecido sem a semaglutida, aquela mesma quantidade de Ele ia peso, prova, estar da mesma ia ser jeito. pior. Ia ser pior. Ia ser pior. Teoricamente, seria pior, porque a semaglutida diminui um pouco a perda de massa magra. Então, teoricamente, se ele perder aquele mesmo peso sem ela, ele Estaria ainda com ter, mais consumo, vai ter né? até mais É. consumo de Nesse gordura. contexto, até é uma pergunta que eu recebo no consultório, assim, paciente que vai fazer uso dessas medicações, ou um paciente que está em planejamento e preparação para cirurgia bariátrica. Ah, eu espero eu emagrecer tudo que eu tenho para emagrecer para vir para o dermatologista fazer os procedimentos, ou não, eu já posso ir começando a É fazer melhor ir junto do começando. processo. Quanto mais cedo, melhor. Isso. E o ideal, principalmente o bioestimulador, né? Porque É, você então, tem eu o falei, efeito, né? isso, eu falei dos bioestimuladores, mas eu não reforcei assim, que a gente usa, é muito comum o pessoal lembrar do uso dos bioestimuladores para o rosto, né, para a face, mas que os bioestimuladores eles também podem ser usados no corpo. Então, locais que a gente faz também o uso dessas medicações é, por exemplo, para flacidez de pescoço, de colo, para os braços, né, para aquele chauzinho que fica balançando, região de abdômen, né? Que, por exemplo, até pessoas que fizeram, por exemplo, uma cirurgia plástica e depois tiveram a retirada do excesso de gordura, mas ficaram com flacidez de pele naquela região do abdômen, próximo do umbigo. Essa é uma indicação também que a gente faz com frequência o uso dos bioestimuladores. Né? Coxa, aquela flacidezinha em cima do joelho. Então, veja que é bem versátil, né? O Sim. uso É. desses produtos, a depender da necessidade de cada pessoa. E eu sempre recomendo que a pessoa vá fazendo esses tratamentos à medida que esse processo do emagrecimento vai acontecendo, porque na verdade os bioestimuladores eles vão aumentar, né, aquele estímulo na nossa pele de aumentar as fibras de colágeno. Então, quanto antes a gente começar esse processo, é É. melhor. Sim. Então, e até eles demoram um pouquinho para agir. O Isso. bioestimulador, ele tem aquele tempo de ação, que é justamente o tempo Normalmente que ela. de 2 a 3 meses E é o após a tempo que ela está aplicação. emagrecendo mais. Então, assim, veja que a gente vai contornando o problema do emagrecimento. E ainda tem uma coisa interessante que a gente não tem estudo, mas que eu acho que, assim, não, eu não conheço estudo nisso, mas talvez até se o bioestimulador não diminuiria a perda muscular, a perda. Então, seria provavelmente muito melhor você fazer durante do que você deixar cair tudo e fazer depois. Talvez. Eu acho que na dermatologia, assim, não há, assim, os bioestimuladores são os produtos principais para flacidez, mas a gente tem um leque mais amplo, né, a depender da necessidade. Então, hoje em dia já existem diversas tecnologias, uma que a gente usa com bastante benefício, inclusive com o respaldo da literatura, é o ultrassom microfocado para face e o ultrassom macrofocado para corpo, né, para queima de gordura. É uma tecnologia que se combina com os bioestimuladores, aumentando a sua resposta. Então, muita gente assim fala, é uma coisa que é muito investimento, né? Acaba que nem todo mundo consegue, né, fazer em todas as regiões, mas de fato são produtos, são procedimentos que a gente conhece a resposta, a gente sabe que vai ter o benefício. Então, é muito diferente de você estimular o paciente a fazer algum procedimento que ele vai ter uma resposta mínima, né? Ou que não vai ver uma resposta de fato, né? Eles Então, são, eles são eficazes e a são eficácia. seguros. Então, é muito Isso. interessante. Vale muito a pena. Então, se o paciente puder fazer durante o procedimento, não durante o processo de emagrecimento, não espera. Porque até Uhum. porque o processo de emagrecimento, ele geralmente, dependendo de quanto você vai perder, ele é um processo longo. E por que você vai esperar todo esse tempo? Isso. Então, É a combinação, né, do acompanhamento nutricional, atividade física, né, principalmente para a parte de melhora dessa composição corporal, né? Não é adianta tudo. só também fazer um bioestimulador e não fazer toda essa parte. Por isso, Patrícia vem aí como uma equipe, né, que se junta, né, um conceito muito maior de saúde, né? De você pensar nessas escolhas de bons hábitos, de ter uma alimentação adequada, né? Como ela falou no início, tipo um coach mesmo, É. para que as pessoas de fato façam o A que gente precisam vai, fazer para a gente atingir vai aquele levando, resultado. vai em todas as áreas,
Uma outra coisa que a gente não falou foi que também é muito importante para a qualidade da pele, é o sono. O sono é assim, antes, até pouco tempo, o foco total era na dieta. Então, o foco total era até para, por exemplo, prevenção de tudo, era dieta. Depois começou a se perceber a importância do exercício. E agora, um foco muito grande para todas as áreas da vida, desempenho cognitivo, desempenho físico, saúde cardiovascular, é qualidade de sono. E qualidade de sono envolve também quantidade de sono. Na época que eu era jovem, faz um tempinho, hein, gente? Faz um tempinho. A gente achava que dormir era uma total perda de tempo. Isso não era do jovem, isso era da sociedade, assim. Era trabalhe enquanto eles dormem, né? Perda de tempo. Hoje não. Hoje a gente dá uma importância muito grande ao sono. E um detalhe, tudo tem ciclo circadiano. O ciclo circadiano não é só sono e vigília. Nossos hormônios todos têm ciclo circadiano e a pele tem um ciclo circadiano. Então, à noite, a pele tende a fazer uma regeneração maior. É a hora que ela realmente troca, regenera. E até a produção de melanina também ela é maior à noite. Cabelo, tá? Então, a pele ela tem um ciclo. Hoje a gente sabe que a melatonina ela não é o hormônio do sono, ela é o hormônio da noite. Ela avisa o corpo que está de noite. E de noite, o corpo não só dorme. Cada órgão, né, cada sistema, ele tem o seu ciclo e ele, quando sabe que é de noite, ele vai fazer o que tem que ser feito à noite. Então, por exemplo, o sistema gastrointestinal também precisa de repouso. Por isso que se fala tanto que não se deve comer tarde da noite, porque a gente precisa desse jejum noturno. É a hora que o sistema digestório tem que descansar. Ele vai descansar, ele vai se regenerar naquela hora. Então, inclusive os cegos, porque nossa maior fonte de regulação do ciclo sono-vigília é a luz. Uhum. Mas os cegos não vêm, óbvio. Como é que eles fazem? Então, a regulação do ciclo sono-vigília dos cegos, cego total, né, que não chega nem dia-noite, é através de comportamento. Um dos maiores é o comportamento de comer. Então, ele sabe, ele toma café, almoço e janta. Aí o organismo sabe, jantei, está na hora de dormir. Então, a regulação do cego, ela é feita basicamente, principalmente pelos horários de refeição. Então, se a gente come muito tarde, a gente faz um descompasso entre o que os meus olhos estão dizendo e o que o meu sistema digestivo está dizendo. Quando eu assisto Você televisão. falando isso, Patrícia, eu pensando assim, nossa, como é difícil, né? A gente conseguir organizar tudo da nossa vida, né? Ter uma rotina, no horário para acordar, um horário para deitar, um horário para se alimentar corretamente, escolher coisas saudáveis. Então, assim, é um grande desafio. Por isso que é tão difícil, né? Assim, uma pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade, já tentou várias vezes. Mas eu acho que a gente tem sempre essa capacidade de recomeçar, né? De tentar novamente, de Todo fazer dia melhor. um Todo dia é dia, uma uma chance. oportunidade. É uma oportunidade. É. Eu Aí acho que sabe, a gente tem que estar nessa sempre pensando assim pelo lado positivo mesmo, né? Uma hora a gente consegue dar o nosso melhor na semana toda, mas se só conseguiu 2, 3 dias já é mais do que não ter feito nada. em Então relação eu à sou dieta, muito desse a gente sempre pensamento diz, assim. a próxima refeição é uma nova chance. Então, se errou nessa refeição, a próxima é a sua nova chance. Então, você sempre vai ter chance. E o interessante da dieta é porque você tem uma chance rápida. Você não precisa esperar muito. A próxima refeição já é a sua nova chance. Uhum. E A gente tem aí que a pessoa fala, só que meu Deus, mas acertar mais do que é, errar, né? Para conseguir dar conta de ter o benefício que a gente Aí espera. sabe o que as pessoas falam, assim, que a gente pensa às vezes, eu digo, meu Deus do céu, como é difícil viver. Como é que pode? Por que é tão difícil? Aí tem uma explicação. Porque que até a hora de dormir, tudo pra gente, a gente não sabe viver, é porque
nós somos animais que a gente tinha um ambiente, naquele ambiente nosso a gente sabia viver. A gente estava programado para viver naquele ambiente. Na savana africana, na Amazônia, ali a gente sabia viver. A gente não precisava pensar para comer, não precisava pensar na hora de dormir, não precisava pensar para fazer exercício. A nossa vida era nós éramos adaptados àquela vida. Já hoje não. Hoje nós estamos num ambiente que ou a gente fica atento para tomar as decisões corretas ou a gente vai tomar todas as decisões de forma errada. Porque o ambiente está totalmente inadequado. É o preço que o ser humano paga pelo sucesso evolutivo. A gente foi tão bem sucedido em modificar o nosso mundo que a gente hoje tem abundância de comida, a gente não precisa, não estamos mais escravos do sol, a gente liga a luz, a gente dorme a hora que quer. Então, a gente dominou o mundo. Só que a gente esqueceu como a gente não sabe, aliás, viver nesse mundo que a gente mesmo criou. E para isso é que precisa do coach medicina do estilo de vida. Para a gente Reaprender, né? ficar atento a Algumas isso máximas. e mudar tudo. Então, apesar da gente ter luzes abundante à noite, não é para ficar acordado, é para dormir. Fazer Entendeu? a higiene do sono. Patrícia, eu queria até fazer mais tarde essa live. Ela falou: não, vamos fazer às 7, não às 8, porque a gente Tá tem que vendo? dormir cedo. Até isso, eu estava combinando com Raíssa. Eu vi Raíssa aqui, não sei se ela ainda tá. A gente estava combinando outra live. Ela falou 8 também. Aí eu disse a ela a mesma coisa. Olha, 8 às 9 fica tarde, porque 9 horas você termina lá e você tá todo ligadão. Como é que você vai dormir? Não vai conseguir dormir às 10. Então é melhor fazer 7 às 8, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo para diminuir o ritmo, né? Diminuir a adrenalina e fazer uma higiene do sono mais adequada. Então, assim, a gente já Até está aqui. perguntaram aqui Ah, se sono ruim é recomendado tomar remédio. Depende. Depende do sono ruim, depende da causa do sono ruim. Porque, assim, a insônia ela é um sintoma. Pode ser ansiedade, né? Pode ser um transtorno psiquiátrico mais grave, pode ser insônia episódica, pode ser apenas maus hábitos, porque dormir é um comportamento. Então, você tem que aprender o comportamento de dormir. Às vezes é só a higiene do sono, algumas mudanças, você consegue sem precisar de medicação. Às vezes você precisa de medicação por um tempo curto. Então, pode ser necessário medicação, não é proibido tomar remédio, mas a gente sempre deve fazer o diagnóstico correto do motivo da insônia e tratar a causa da insônia. E qualquer que seja a causa, obviamente, a higiene do sono ela é fundamental. a gente viu aí a importância desses assuntos muito mais amplos do que só o cuidado com a pele diretamente, né? Mudanças no estilo de vida, como a gente se alimenta, o que a gente escolhe de hábitos no nosso dia a dia, se a gente faz ou não atividade física, a importância da musculação, né? O que a gente come, a gente é o que a gente come, né? E a importância aí agora no final sobre o sono. A gente comentou também de vários procedimentos que se associam, né, a esse contexto de emagrecimento, sobre os bioestimuladores, sobre algumas tecnologias como ultrassom microfocado, né, combinando aí, né, junto dessa abordagem muito mais ampla de saúde do que só cada especialidade, né, na sua, e a gente ter esse acompanhamento mais multidisciplinar. A gente já está aqui praticamente encerrando a nossa live, né? O nosso primeiro contato, assim, fazia um tempinho já que eu não fazia esse formato de conversa, né, com vocês. É uma oportunidade da gente ter um tempo maior, né, para falar mais tempo sobre algum assunto. Espero que tenha contribuído, né, para a gente, pelo menos assim, dar aquele start, né, de pensar o que que eu posso melhorar, o que que se eu estou fazendo corretamente aí a minha rotina, as minhas escolhas. E aí eu fico muito feliz de conversar hoje com Patrícia. Patrícia, que é colega dermatologista, mas faz essa parte de nutrologia, e de medicina do estilo de vida, vai vir para somar muito lá na Prima Pele, né? A clínica vai fazer parte da nossa equipe, então a gente está muito animado com essa vinda de Patrícia. E aí queria que Patrícia falasse aí suas palavras finais para a gente dar uma encerrada aqui e, e dormir, Gente, né? Mais pra frente. vamos dormir. Então, gente, uma coisa muito importante que eu queria passar para vocês é que, assim, o processo de emagrecimento não é um processo
de assim, autopunição, de sacrifício. Ai, meu Deus, que coisa triste. O processo de emagrecimento é uma oportunidade de autocuidado, de, de se amar. Então, assim, a dieta, como a dieta, quando você foca na proteína, ela não é uma dieta sacrificante. Você vai ver que não precisa passar fome. É uma dieta variada. Dá para você comer tudo que você quiser, desde que você entenda como é que funciona. O treino não vai levar o dia todo. É um treino eficaz, que você vê o resultado rapidamente. Cuidar do sono, tem coisa melhor do que dormir bem? Então, não é, tá vendo que não tem nada ruim no processo de emagrecimento. Dá trabalho, que eu coloco muito assim. Emagrecer exige conhecimento e planejamento. Não exige sacrifício. Isso é a principal coisa que a gente tem que saber quando inicia um processo de emagrecimento. Se está levando a sacrifício, é porque está fazendo errado. É porque está precisando fazer alguma modificação. E claro, né? A mentalidade é muito importante, né? Você tem que ir já com a mentalidade realmente de que vai se cuidar e não que vai ser um período ruim. Com essa mentalidade, lembrando que é um processo de transformação, escolha mudar. Uma escolha muda tudo. Escolha mudar para melhor. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade, né, da gente estar conversando sobre esse tema. Você é uma grande inspiração, porque é difícil a gente ter essa vontade, né, de se manter atualizado, de buscar uma nova especialidade, conhecimentos tão amplos, mas que beneficiam, né, de uma forma diferente, né, de uma forma mais geral, em termos daquele foco primário só com uma dermatologia. Então, é uma especialidade muito enriquecedora, né, para as pessoas, porque traz essa motivação de mudança da própria vida, né, como um todo, de benefícios, de hábitos, de rotinas, de boas escolhas para a saúde. Então, eu fiquei bem empolgada com a nossa conversa hoje, da gente depois fazer outros momentos para ampliar um pouco mais essa discussão. Vamos sim. Queria agradecer o pessoal, né, que ficou aqui com a gente hoje. A gente falou sobre essa questão dos hábitos, né, do nosso tempo. Então, nosso tempo é muito precioso e espero que tenha sido produtivo para cada um que esteve aqui com a gente, as informações que foram passadas. E a gente está aí também à disposição para dúvidas, para outros questionamentos, tanto no meu perfil quanto no de Patrícia. A gente está aí à disposição. A gente vai encerrar aqui hoje e uma boa noite para Boa noite, vocês. gente. Só não sei encerrar. Talvez. Só que